Saiba tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV. Novelas e Cia, mais de 1 milhão de noveleiros. Triunfo do Amor, capítulo 111. Vitória dá uma bofetada em Leandra. Oswaldo furioso expulsa a ex-mulher de sua casa e ela diz que vai se vingar fazendo Maximiliano sofrer. Oswaldo tenta se reconciliar com Vitória, mas ela diz que há erros que não podem ser perdoados. Fausto aconselha Max e Maria a terem muito cuidado, pois foi Padilha quem disparou contra Max no casamento de sua irmã e conta que teve que atacá-lo para que não disparasse contra Fernanda. Padre João Paulo tenta convencer sua mãe a se arrepender de seus pecados antes que seja tarde. Bernarda, fora de si, diz que não tem nada do que se arrepender e deixa claro que não deve voltar a insistir para que conte a Vitória que Maria Desamparada é sua filha. Desolado, João Paulo diz ao padre Jerônimo que se sente culpado por não poder convencer sua mãe a se arrepender de todo o mal que tem causado. Oscar pede Antonieta em casamento e entrega a ela um anel de compromisso. Padilha telefona para Vitória e diz que em troca de muito dinheiro lhe dirá quem é sua filha e conta que Bernarda lhe disse quando estava sedada, por isso não consegue se lembrar. Ele marca o encontro em um lugar ermo. Triunfo do Amor, capítulo 112. Oswaldo, ao vê-la sair tarde da noite, muito apressada, decide segui-la. Dona Bernarda ordena a Fausto que expulse Maria Desamparada da vila onde vive. Fausto o enfrenta, diz que não fará nada contra Maria e ameaça denunciá-la pelos assassinatos de Tomásia, Rosália e Gonçalo. Padilha tenta violentar Vitória em troca de lhe dizer quem é sua filha. Fausto diz a Bernarda que o filho bastardo de Gonçalo é João Paulo, o filho do pecado que tanto a atormenta. Bernarda, furiosa, lhe dá uma bofetada. Rodolfo Padilha diz a Vitória que lhe dirá o nome de sua filha só depois que aceitar ficar com ele. Como ela resiste, Padilha lhe dá uma bofetada e Vitória cai inconsciente. Padilha está desabotoando a roupa dela quando Oswaldo chega e furioso o agride. Fausto diz a Dona Bernarda que chegou na sua casa com sede de vingança, mas conheceu gente muito boa e confessou tudo para o padre João Paulo. Assustada, Bernarda pergunta o que exatamente disse a seu filho e ele responde que tudo. Oswaldo diz a Vitória que foi uma imprudência ir se encontrar com um homem perigoso como Padilha sem avisar a família. Ela reconhece o erro, mas diz que agiu assim pelo desprezo de descobrir onde está sua filha. O doutor Heriberto se apresenta para Leandra como o médico que operou a irmã do seu filho, conta sua experiência com vício do álcool e tenta convencê-la a procurar ajuda. Padilha diz a Bernarda que foi o escorpião que roubou todo o dinheiro e a leva ao local onde ele está escondido. Ele tenta se defender e diz que foi vítima de uma armadilha de Padilha. Bernarda mata o escorpião. Bernarda ameaça Padilha e diz que se atrever a traí-la terá o mesmo destino que seu comparsa. Depois ordena que ele se livre do corpo. Leandra, pela primeira vez, se sente tranquila e sem vontade de ingerir álcool depois da conversa que teve com o médico. João Paulo se preocupa quando Fausto diz que Dona Bernarda já conhece sua verdadeira identidade. Fausto diz que não pretende voltar à vila e pede ao padre que cuide de Maria Desamparada e de seu filho. João Paulo assegura que cuidará dos dois e diz a Fausto que ele ficará na casa paroquial. João Paulo vai ver a mãe e ameaça denunciá-la caso algo aconteça com Eva e Fausto. Alonso decide fazer exames e pede ao padre que o acompanhe. Oscar diz a Oswaldo que vai se casar com Antonieta e pede que ele e Vitória sejam os padrinhos. Oscar diz a Oswaldo que Guilherme já pode estrear sua peça teatral. Maximiliano reúne toda a família, convida o padre João Paulo e formalmente pede a ele a mão de Maria Desamparada. Vitória estranha a atitude de Max e questiona por que pediu permissão ao padre se Maria é órfã. Vitória fica impactada quando Max conta a ela que João Paulo é o pai biológico de Maria Desamparada. Triunfo do Amor, capítulo 113. João Paulo tenta contornar a situação e diz que é como um pai para Maria, porque é seu confessor. Max se surpreende e Maria se apressa em concordar com o padre. Maximiliano anuncia que vai se casar com Maria e Vitória diz que não vai se opor, mas não aceita Maria Desamparada como sua esposa porque apenas aprendeu a tolerá-la. Maria fica desconcertada com a atitude de Vitória e é dura com ela. Furiosa, Vitória lhe dá uma bofetada. Max sai em defesa de Maria
Maria e diz a Vitória que não vai tolerar seus caprichos e sua soberba, por isso vai embora levando o pequeno Osvaldo. Fernanda diz a Cruz que o ama muito, mas tem medo que algum dia ele se canse de ficar ao lado de uma paraplégica. Maximiliano diz ao pai que não suporta mais viver nessa casa e vai passar alguns dias com sua mãe. Max diz a Maria que saiu da casa dos pais e continuarão com os planos de casamento. Triunfo do Amor, capítulo 114. Leandra fica feliz quando Max pede para ficar alguns dias com ela. Bernarda chega à casa de Maria desamparada e falsamente lhe pede perdão e oferece seu apoio com a condição que não volte a se aproximar de Vitória nem acreditar em suas boas intenções. Maria diz a Bernarda que apesar de ser sua avó, a tem tratado da mesma forma que Vitória, por isso não acredita em suas boas intenções. Alonso volta a propor a Maria que trabalhe com ele. Ela não aceita e ele a surpreende com um beijo. Helena vai até a casa de Leandra, se surpreende ao encontrar Max com o pequeno Osvaldo. Helena pede a Max que a deixe ficar alguns dias com o filho. Ele se nega e Helena diz que vai lutar na justiça pela guarda do filho. Max fica sabendo que Maria esteve com Alonso e vai procurá-lo e exige que não se aproxime mais de Maria desamparada. Alonso diz que vai deixar de vê-la, é como deixar de respirar. Max está a ponto de agredi-lo quando Alonso desmaia. Max encontra o resultado dos exames e fica impactado ao saber que Alonso está com os dias contados. Apesar do apelo dos pais para que continue vivendo na mansão, Fernanda decide que depois do casamento terá uma vida simples ao lado do marido. Max leva os resultados dos exames para o Dr. Heriberto e ele confirma que já não há mais nada a fazer e Alonso não tem mais do que um mês de vida. Triunfo do Amor, capítulo 115. Alonso pede ao padre João Paulo que o ajude a convencer Maria a fazer o comercial. João Paulo diz a ele que está insistindo em algo impossível. Alonso responde que lutar pelo amor de Maria desamparada é o objetivo de sua vida e já disse isso a Max. Maria pergunta a João Paulo por que negou ser seu pai biológico diante da família Sandoval. Ele só responde que tem uma razão muito poderosa para ocultar que é seu pai. Maria se revolta com a atitude dele e diz que desse momento em diante o desconhece como pai e avô de seu filho. João Paulo se horroriza quando a mãe confessa que matou o escorpião porque lhe causava muitos problemas e ainda lhe roubou. Vitória se sente aliviada quando o Dr. Heriberto lhe diz que está totalmente curada. Max conta a Maria que estava discutindo com Alonso quando ele desmaiou e encontrou os exames que demonstram que ele está desenganado. Maria fica chocada. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!